Irmãos, há pouco tempo, lá onde eu moro, lá em Mazagão, no Amapá, sob os cuidados do pastor Zacarias Teixeira, eu fiquei contente de aqui ser recebido pelo meu pastor, parabenizar a igreja pelo novo pastor, que está aqui para conduzir esse rebanho maravilhoso, que está com esta responsabilidade de conduzir o povo de Deus até a Canaã celestial. Que Deus abençoe o nosso pastor e dê da sua graça e sabedoria como ele tem dado em todo o seu ministério. Louvado seja Deus. E há algum tempo, amados, eu comecei a ser despertado sobre o dia mau. O dia mau. Eu estava agora há pouco ouvindo meus irmãos falando sobre a dificuldade que muitas das vezes os crentes que nós passamos na face da terra, embora alguns tentam nos induzir a nos enganar, falando que nós só vivemos de bênção em bênção, de vitória em vitória. A Bíblia nos ensina, mas nós temos que ter muito cuidado com essas mensagens, porque a Bíblia diz que neste mundo nós temos tribulações, mas que nós também devemos ter bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor aqui na terra, nós, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar dificuldades, porque se não fosse assim, louvado seja Deus, nem precisaria o Senhor Jesus vir morrer por nós, porque estava tudo muito bem. Mas não é assim. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Salvador, ele precisou vir, morrer pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos o direito de vida eterna. Louvado seja Deus. A promessa, a maior promessa que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Viver bem é muito bom. Usufruir das bênçãos de Deus aqui na terra é maravilhoso, porque a promessa é de Deus, que nós devemos usufruir do melhor da terra, comer o melhor da terra. Louvado seja Deus. Mas a maior promessa que Deus, aleluia, tem para cada um dos seus filhos é uma morada nas mansões celestiais. E se não fosse assim, eu não estaria aqui com certeza, não já teria passado por muitas dificuldades, por muitas lutas, e não estaria aqui. Mas acreditando, aleluia, na maior promessa que Deus fez para os seus filhos, isso nos estimula, isso nos dá ânimo para nós vencermos cada dia as lutas, e estamos aqui nesta noite para juntos glorificarmos e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, louvado seja Deus. Gostaria de ler uma palavra muito conhecida do povo de Deus, que existia um homem chamado Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, e esse era o chefe dos publicanos e era rico. Nós encontramos essa passagem em Lucas capítulo 19 e o versículo 2, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que aonde Jesus estava e aonde Jesus passava, uma grande multidão seguia. Uma grande multidão seguia Jesus por alguns motivos. Alguns iam para ver Jesus operar milagres. Outros iam para saber se realmente ele operava milagres. Outros iam acompanhar Jesus para muitas vezes murmurarem. E como murmuravam? E a Bíblia diz que Zaqueu, esse publicano, grande cobrador de impostos, um homem que usufruía de todos os bens materiais da terra. Se nós olharmos hoje pela ótica humana, nós poderíamos observar
que Zaqueu, olhando de uma forma para as pessoas que usufruem de riqueza, que não, dentro do seu coração, não existe aparentemente a necessidade de Jesus. Zaqueu, se fosse nos dias atuais, ele desprezava Jesus. Ele não queria nada com Jesus. Zaqueu era rico, era um homem milionário. A Bíblia diz que Zaqueu era o quê? Rico. Rico. E a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no céu. É muito difícil. Mas a Bíblia diz que esse Zaqueu, que era rico, cobrador de impostos, odiado pela sociedade, aleluia, um dia ouviu falar de Jesus e que Jesus haveria de passar naquele lugar. E em Zaqueu nasceu no seu coração uma grande necessidade dele conhecer quem era Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas Zaqueu, amados, ele tinha algumas dificuldades que impedia ele conhecer Jesus. Uma das primeiras dificuldades que impedia Zaqueu de conhecer Jesus era a sua estatura. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele teria uma dificuldade para ver Jesus, porque a Bíblia diz que a multidão era muito grande e era difícil para Zaqueu ver quem era Jesus, porque além do mais, com ele andavam os seus discípulos. E o discípulo de Jesus, em alguns momentos, eles tinham ciúme de Jesus. E quando alguém se aproximava de Jesus, ele, não te aproxima do meu mestre. Calma. E uma certa vez a Bíblia diz que tinha uma mulher que sofria muitos anos de uma enfermidade, que também sabia que Jesus ia passar naquele lugar. E para tocar em Jesus, para se aproximar de Jesus, já era difícil. E quanto mais para tocar em Jesus. Mas Jesus conhecia e sabia aonde tinha um coração que precisava dele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha necessidade de tocar em Jesus, porque a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que possuía, não tinha mais o que gastar. E nós, analisando a palavra do Senhor, ela nos relata que em um determinado momento, os seus discípulos em volta de Jesus e a multidão que o acompanhavam, e ela chegou com um jeitinho especial e tocou em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, e ele começou a dizer uma mensagem muito conhecida nesta igreja, eu já ouvi, e essa mensagem que eu estou falando aqui me levou ao encontro com o Senhor. E a Bíblia nos relata que Jesus parou naquele momento, olhou para um lado, olhou para o outro, e ele fala que quem foi que me tocou? Ele faz uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos que eu falei agora há pouco, em algum momento, eles tinham ciúme, muito cuidado para que o mestre não fosse ali sufocado pela multidão. E os discípulos falaram: não, Senhor, ninguém te tocou, a multidão é grande, todo mundo está aqui, alguém com certeza iria te tocar. Mas Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: ei, esse toque não foi um toque comum. Aleluia, eu sei que a multidão é grande, ela me sufoca, mas esse toque foi um toque diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Toque no Senhor nesta noite, que Ele está do teu lado, Ele tem se tocado com você. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus disse: foi um toque diferente. Sabe por quê? Porque de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. E
quando Jesus diz isso, a mulher se declara: Senhor, foi eu que te toquei, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, voltando aqui para a pequena história de Zaqueu. Zaqueu tinha dificuldade, ele teve que subir numa figueira brava, a Bíblia nos relata isso. Os irmãos conhecem, os pregadores. Eu cresci ouvindo esta mensagem nesta igreja, aleluia. Só que uma coisa Zaqueu não sabia, aleluia, é que Jesus conhecia quem era Zaqueu. Jesus conhecia o íntimo do coração de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu, aleluia, oprimia o povo. Jesus sabia, aleluia, que Zaqueu cobrava impostos ilícitos. Tudo isso Jesus sabia. Mas uma coisa, aleluia, que Zaqueu se surpreendeu, é quando ele se aproxima daquela figueira. Aonde estava Zaqueu, aleluia, que agora nele nasceu uma grande necessidade de conhecer quem era Jesus. Louvado seja Deus. Talvez nesta noite, e você nasceu essa necessidade, como um dia nasceu em nossos irmãos, nasceu no coração de Zaqueu, que nasceu no meu coração ainda como muito jovem, que hoje já estou há 30 anos morando fora do meu Porto Rico. E naquele dia algo surpreendente aconteceu na vida de Zaqueu, porque em determinados momentos nós achamos que o Senhor não nos conhece, que nós andamos, nós somos mais um, que nós vamos, vem, e que Zaqueu e que Jesus, aliás, não te conhece. É engano. Muitas das vezes nós pensamos que até o Senhor em determinado momento se esqueceu da gente. Verdade? As lutas são grandes, as batalhas são difíceis, aleluia. Às vezes nós pensamos: será que o Senhor se esqueceu de mim? Não. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que o Senhor conhece o teu nome. Aleluia. O Senhor te conhece pelo teu nome. O Senhor conhece a tua vida assim como conhece a minha. Em determinado momento a Bíblia diz que Jesus se aproximou daquela árvore e o que ele, aleluia, se surpreendeu Zaqueu e a grande maioria e aqueles que estavam ali na expectativa que de repente Jesus viesse nem ligar devido à fama de Zaqueu. Mas foi diferente. Eles se surpreenderam e muito mais Zaqueu, porque agora Jesus chega próximo daquela árvore e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Desce depressa. Aleluia. E aí o que ia acontecer mais? Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa e almoçar contigo. Louvado seja Deus. Para aqueles que não entendiam, foi um escândalo, porque achavam que Jesus teria vindo só para os santos, para os justos, para aqueles que não têm nenhuma doença. Mas Zaqueu era um homem doente que precisava de Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. E as pessoas que estavam ao seu lado começaram a murmurar e dizer: como um homem tão pecador, e agora Jesus entra na sua casa para comer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele continua operando no presente, assim como Ele operou no passado. A mesma coisa o nosso Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. E quando nós permitimos, nós deixamos Jesus entrar no nosso coração,
a nossa vida e a nossa história começa a ser diferente. Porque quando Jesus chamou pelo nome de Zaqueu, a primeira coisa, Zaqueu, sei, Senhor, se eu tenho desfraudado, se eu tenho tirado alguma coisa de alguém ilicitamente, eu vou devolver. Eu não quero mais. A partir de hoje, eu quero te servir e andar na tua presença, louvado Senhor. É a melhor das decisões que qualquer homem neste mundo ele pode tomar. É a decisão de andar com o Senhor, servir ao Senhor e ter a esperança que um dia Ele virá e vai levar a sua noiva para morar com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde eternamente. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero saber se alguém no nosso meio que ainda não é crente ou está distanciado do caminho do Senhor. Levante a sua mão. Se tem alguém do seu lado, convide-o para aceitar Jesus neste momento, ou se reconciliar com Deus. Alguém? São todos crentes? Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Geraldo louvando ao Senhor, enquanto iremos adorar.